Então vamos lá, meus amores. Vamos iniciar a nossa segunda aula do intensivão. Se tiver algum problema de áudio, né? Porque a gente já percebeu que às vezes está dando uma falhada. Boa noite, Igor. Ou algum outro problema, é só falar, tá bom? Pode ser pelo chat, aonde vocês acharem mais fácil. Deixa eu ver se tem alguma. Estão falando aqui dos temas. Tabagismo, online, energia sustentável, importância da alfabetização infantil. Deixa eu aceitar aqui. O que mais? A Fália disse que está apostando nesses dois últimos. Deixa eu ver o que o Daniel falou aqui. Daniel disse que ele que deu o spoiler. A Helena, a alfabetização é uma boa. Eu sei que vai cair ser online, mas isso com certeza. Muitas especulações. Eu acredito também em um desses temas aí que, sim, com uma chance bem grande de ser o tema da redação. Nós vamos falar dele na semana que vem. Como eu já tinha dito para vocês ontem, eu acho que a maioria de vocês aqui estava participando ontem, né? Acredito que a maioria estava participando. Então, eu vou dispensar aquela parte inicial. Com exceção do Wesley, eu acho que o Wesley eu não conheço, ele é novo. Eu acho que o Wesley, o Felipe eu já conheci ontem, o restante todos são alunos ou ex-alunos meus. Então, assim, Wesley, é um prazer, seja bem-vindo, tá? A nossa aula de hoje. A aula de ontem ficou gravada lá no canal, eu sou a professora Dani. Tenho formação em letras, pedagogia, atuo no ensino médio, tá? Para pular essa parte de apresentação mais longa que a gente já fez ontem. Hoje é a nossa segunda aula, como eu disse. Ontem nós trabalhamos redação, falamos do eixo temático saúde. E hoje nós vamos falar de mais um eixo temático aqui, que no caso, na verdade, vamos falar de mais ou menos 3 eixos temáticos, porque são temas que se encontram e que vão aparecer dentro de eixos diferentes. Então, a gente vai já falar sobre eles. Nosso eixo de hoje, nosso primeiro eixo de hoje, vai ser o eixo meio ambiente. Por que o eixo meio ambiente, professora Dani? Primeiro que tem muito tempo também que não cai nada sobre meio ambiente no Enem. Eu coloquei aqui para vocês e eu vou disponibilizar esse slide lá no grupo no Telegram e vou colocar também na descrição do vídeo no canal. Então, assim, o eixo meio ambiente ele é um eixo que sempre está em alta. Na prova ele aparece inúmeras vezes dentro das questões de ciências da natureza, de ciências humanas, no geral, ele aparece dentro da prova. É um eixo que sempre é muito discutido, que requer um conhecimento do aluno, que requer uma criticidade, uma consciência ambiental e tudo mais. Por que pensar nesse eixo, nessa possibilidade para a prova? Eu vou falar 2 questões para vocês. Eu vou ser bem sincera com vocês, como eu sempre sou. Primeiro, não é a minha aposta certeira, assim, se eu tivesse que escolher um eixo, não seria o eixo meio ambiente. Aí você pode perguntar assim, professora, então por que a senhora trouxe o eixo meio ambiente, já que a senhora acha que talvez ele não caia? Porque a gente sabe que o Enem é essa caixinha de surpresas, que quando nós estamos aqui com um olhar em uma direção, com uma certeza, com um foco de que vai ser tal coisa, e ele vem com outra totalmente diferente. E como vocês estão num momento de preparação para fazer a prova, é o que eu disse para vocês. Vocês precisam saber de tudo, vocês precisam dominar, conhecer um pouquinho de tudo. Então é importante sim a gente falar do eixo meio ambiente, porque tem muitas coisas por aí. Então, a última vez que a banca trouxe essa temática na redação foi em 2008, com esse tema bem aqui, bem simples. Olha que tema simples. Como preservar a floresta amazônica? Aí lá vem o Elivanilson. Como preservar a floresta amazônica? Então, esse tema caiu lá em 2008.
Se nós pensarmos, seria um tema pertinente para esse momento, para a nossa atualidade? Sim. O problema da preservação da Amazônia, principalmente, é um tema e é um tema até bem polêmico nesse contexto que a gente tem vivenciado. Isso mesmo, Luiz. É um tema bastante polêmico. Então, não seria nenhuma surpresa se de repente aparecesse essa temática na prova. E se aparecer, nós estaremos preparados. Outro tema ambiental que já caiu também, mais lá atrás, foi em 2001 que caiu o tema Desenvolvimento e Preservação Ambiental. Como conciliar interesses em conflitos? Esse tema pode aparecer repaginado. Diante da necessidade da economia, de avanço, como é que a gente pode ter um uso consciente, um uso sustentável dos recursos naturais, do meio ambiente? Pode aparecer essa temática com essa nova ideia, uma nova roupagem, mas que quer dizer a mesma coisa. Então, nós vamos ver assim, de que formas essa temática meio ambiente pode aparecer dentro da prova. Então, eu coloquei aqui para vocês possíveis temas. São algumas formas como pode aparecer. Claro, gente, que cada um desses aqui vai me levar para outras possibilidades. Eu coloquei aqui o primeiro possível tema, seria um tema que relacionasse homem e meio ambiente, onde você, aluno, teria que falar dos caminhos para trilhar uma boa relação entre homem e meio ambiente, essa necessidade de explorar, mas explorar de uma forma sustentável, ou que você deve apresentar quais são os desafios nessa relação entre homem e o meio ambiente, é uma temática possível. Outra, a importância da preservação, e aqui Lucas Santos, essa sua observação é perfeita. Quem estava ontem lembra que nós falamos que o Enem ele não vai trazer temas muito polêmicos. O aluno pode até polemizar o tema, mas ele não vai trazer em si um tema muito polêmico, porque a gente sabe que a ideia não é essa do atual governo, não é polemizar ou trazer um tema polêmico. Mas, de repente, a forma que você vai abordar pode trazer uma situação polêmica, e aí não tem problema nenhum. Você acha que pode cair algum tema a respeito dos animais? Helena, eu vou já falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu não coloquei aqui, mas eu vou te dizer por que eu não coloquei, tá? Então, voltando aqui para o que eu estava falando. A questão do tema polêmico. Já basta não conseguir ler aqui o da falha. Mas, enfim, quando a gente fala da questão do tema polêmico, eu acredito muito, eu até coloquei para vocês aqui na frente, eu coloquei aqui a questão das queimadas, a questão do desmatamento, a questão da fiscalização. Eu acredito que a banca não vai puxar diretamente para isso, lá na frase temática, mas você vai poder apresentar isso como argumento dentro do seu tema. Por exemplo, quando a banca joga a importância da preservação do meio ambiente, você lê aqui, esse tema não é um tema polêmico para o governo, não tá, mas eu posso, na hora de argumentar, jogar dentro da minha argumentação essa questão da negligência governamental, do problema da fiscalização, das queimadas e tudo mais. E aí a forma como eu vou construir meu argumento é minha, eu só preciso convencer. Professora, eu já ouvi essa pergunta várias vezes. Eu posso falar mal do governo na prova? Pode, se você falar mal, argumentando com dados, com evidência, com afirmações que embasem aquilo que você está falando, tá bom? O que não pode é ter aquele senso comum por si só, vazio, afirmações vagas, que aí você perde no quesito argumentação, certo? Então, quando cai um tema, a importância da preservação do meio ambiente, aí você pode trazer para a questão a importância do lado pessoal, do cidadão, da sociedade, e pode trazer essa responsabilidade do governo também. Outro tema, outra forma que essa temática pode aparecer, desafios para uma educação ambiental no Brasil. E aí seria um pouquinho
mais complexo e um pouquinho mais específico. Como desenvolver uma educação ambiental no Brasil? A gente sabe que nós brasileiros temos um histórico, né, da nossa formação social de exploração. Desde quando os portugueses chegaram aqui, eles já chegaram para quê? Para explorar. Então, assim, como desenvolver uma educação ambiental? Seria um tema bem interessante para poder argumentar. Não entendi, Vitor. Até tentei, mas não consegui. Deixa eu abrir aqui o chat para vocês, para eu poder ver o que tem. Girafa na Amazônia. Não entendi, Vitor. Taca. Não entendi. Um corretor pró-governo pode influenciar na minha nota? Não. Assim como um corretor anti-governo não pode influenciar na sua nota. A redação, gente, é uma correção técnica, não é uma correção pessoal. Ah, eu não concordo com esse argumento aqui, 0 para ele. Não. Vai avaliar a estrutura, a argumentação, a forma como você apresentou, tá bom? Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aí sim. Ah, agora eu entendi. Taca o CONAMA na redação. Beleza, agora ok. Então já respondi, eu acho que o que estava aqui no nosso chat. Então vamos continuando. Outra possibilidade: soluções para evitar tragédias ambientais no Brasil. E aí eu também acho assim, seria difícil, tá? Deixa eu só responder essa pergunta da Faila. Faila, toda redação é corrigida por 2 corretores. Todas. Então, assim, é muito difícil, por exemplo, vamos dizer que eu sou anti-governo, aí eu vou dar uma nota para tua prova, e o outro é pro. Isso não vai. Até mesmo porque se isso acontecer, vai haver uma divergência na nota. E quando há uma divergência maior que 80 pontos, por exemplo, eu dei uma nota e o outro corretor atribuiu outra nota e a diferença entre elas é de 80 pontos. Quando acontece essa margem de diferença, ela passa para um terceiro corretor, tá? Para ser tirada uma média. Assim como todas as redações que tiram nota 1000, elas passam por uma banca avaliadora, tá? Ela passou pelos 2 corretores e aí depois ela vai para uma banca. E se os dois forem pró ou anti, isso não vai influenciar. Gente, existe todo um curso para corrigir a redação do Enem. E o que o corretor, não se preocupe, porque o corretor vai ter ali umas 1000 redações para corrigir. Aí não pense assim que ele vai ficar, não. Ele vai avaliar a estrutura. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok. Tese, 2 argumentos de tese. Desenvolvimento, argumento 1, argumento 2. Proposta, em cima dos 2 desenvolvimentos apresentados. Pronto, fechou a estrutura. Isso, Vitor, tem que ser imparcial. Depois que ele fez isso, ele vai olhar o quê? Recursos coesivos, ortografia, sintaxe, concordância, tudo ok. Encadeou o texto, tá tudo bonitinho, fechou. Sabe quanto tempo um corretor tem em média para fazer essa correção? 3 minutos é a média por redação. 3 minutos. Prof, se eu jogo só uma tese para o meu texto, tem problema? Desconta ponto? Não, Falha. Por que a gente... Falha já, Helena. Por que a gente pensa em colocar 2 argumentos tese? Porque a estrutura ideal de redação é uma redação com 4 parágrafos, que vai ter a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Nesse modelo, então, em cada desenvolvimento, tu vai desenvolver ali um argumento em cima da tua tese. É por isso que a gente pensa 2 argumentos tese. Mas se tu colocar um argumento tese apenas e desenvolver de forma diferente, apresentando coisas diferentes, não tem problema algum, tá bom? Mas o ideal é colocar 2.
Professora, eu posso fazer a minha redação só com introdução, um desenvolvimento e uma conclusão? Ela vai deixar a desejar no quesito 3, principalmente, que é o quesito da argumentação, do desenvolvimento, de repente até na questão do repertório sociocultural, se você não apresentar. Eu vou falar todas essas dicas para vocês de estrutura no nosso último dia de aula, tá bom? Vou desmistificar algumas coisas sobre repertório, sobre quantidade de erros, sobre proposta de intervenção, mas nós vamos chegar lá. Deixa eu ver se faltou alguma pergunta. Cadê o chat? Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Deixa eu clicar bem aqui para poder ver. Quanto mais prova corrigida, mais money. É isso mesmo, Elivanilson. Deixa eu subir aqui. Tem que ser imparcial, ok. Haja paciência, muita. Por que 2 corretores, gente? Porque pensem assim, são muitas redações para serem corrigidas em uma quantidade de tempo pequena. Então, assim, para não ser injusto, para não correr o risco de ser injusto, essa redação passa por 2 corretores. Porque vai que, eu cheguei na redação do Vitor e eu já estou cansada, que eu já li mais 300 redações hoje, e aí eu dei uma nota que de repente não seria a nota dele. Por isso que ela passa por 2 corretores. E tem todo um sistema também, tá, gente? De avaliar o corretor, se ele está corrigindo de modo adequado. Mas aí é uma coisa mais técnica. Respondi, Helena, pode acontecer que eles... Não, isso aí é muito difícil. Nas primeiras edições, Elivanilson, de não ler direito, a gente sabe, né, que rolaram alguns memes, algumas coisas que trouxeram isso, que mostraram, de repente, alguém colocou uma receita de miojo, alguém colocou algum... E a redação conseguiu receber alguma nota, mas isso já tem muito tempo. O processo todo foi aprimorado, então é muito difícil isso acontecer. Desde já tem no canal, olha lá, tá. Juan, a senhora também corrige nossas redações nessa margem de tempo? Não, Juan. Eu não consigo corrigir nessa margem de tempo. Por quê? Porque eu leio, vou te dar uma média, no mínimo, 2 vezes. Na maioria eu leio em torno de 3 vezes cada redação de vocês, quando eu tô fazendo a coisa. Por isso que eu demoro tanto para devolver. Porque eu não corrijo com pressa a redação de vocês. Eu pego, por exemplo, aqui, ó, tenho uma aqui para corrigir, olha que coisa linda, tá aqui. Aí eu pego essa redação, aí eu leio a primeira vez só na parte ortográfica, gramatical e sintaxe. Aí depois eu venho para ver a estrutura de texto, para ver se o repertório sociocultural foi bem utilizado, para depois ver a proposta de intervenção, aí leio de novo para ver se apresentou os 5 elementos, e aí eu levo em torno de uns 10 minutos em cada redação. Mas outras eu considero, depende da redação. Quando a redação está muito boa, essa correção se torna mais rápida, tá? Ou quando ela está bem estruturada já. Mas quando é um texto mais complexo, aí eu tenho outro olhar, porque eu tenho que fazer... Outra coisa, Juan, eu tenho que fazer anotações. Eu não devolvo a redação apenas corrigida. Vocês sabem que eu coloco aqui, melhore isso, melhore aquilo, use isso no lugar. Então, essas anotações, essas correções é o que faz demandar um tempo maior, tá? Se fosse só para eu ler e dar a nota, era bem mais rápido. Mas aí eu entendo que você precisa compreender aonde você errou para poder melhorar. A senhora se garante em corrigir essas redações do Enem? Com certeza, Gabriel. Com certeza absoluta. Quando é feito com amor e carinho, leva mais tempo. Deixa eu ver, tem um comentário aqui em cima. Escrever uma receita de bolo de cenoura e tirar nota 800. Quem dera, né? Isso acontecesse. Se houver uma discrepância alta da nota, passa por outra. Isso mesmo, foi o que eu falei, Barbosa. Quando tem uma discrepância, né, na nota, aí vai para uma outra banca, aí vai para a coordenação geral porque são divididos por grupos de corretores, tá? E aí, quando essa discrepância é muito alta, ela passa pelo o coordenador desse grupo geral, tem todo um procedimento, tá? Queria fazer uma poesia e receber sim. Infelizmente não é o gênero textual, né, Daniel? É um outro gênero.
Mas enfim, acho que respondi a todos. Continuando. Outro possível, eu estava falando das tragédias. Eu iria iniciar, mas soluções para evitar tragédias ambientais no Brasil. Bom, nós tivemos duas grandes tragédias ambientais recentemente, que foi Brumadinho e Mariana, e as duas grandes tragédias de mesma procedência, a questão lá das barragens e tudo mais. Fora outro tipo de tragédias que nós temos, tipo as enchentes, que são de cunho natural, mas por ação do homem, todas essas também são. E aí, de repente, pode ser, eu acho um pouco difícil, mas pode ser que o corretor, a banca, te peça soluções ou sugestões de como amenizar, de como resolver isso, tá? Então, seria um possível tema. Vou já chegar lá nas camadas, nas queimadas, Eric. Poderia colocar como exemplo de nível nacional, uma cidade no interior do Pará que sofre recorrentemente com as enchentes, e aí você construiria o seu argumento. Corrige nossa redação no Enem e passa pano pra gente. Não tem nem como. A gente nem sabe de quem é a redação quando corrige, Pablo. Não vem o nome do aluno, não, tá? Vem só o scanner da prova de vocês mesmo, sem nome. Outro possível tema: caminhos para o uso sustentável dos recursos naturais. E aí seria também um tema que eu considero mais light, nessa ideia de dar sugestões de como pode usar de modo sustentável, de utilizar os recursos disponíveis. E aí a gente pode pensar em energia eólica, pode pensar na energia solar, em outros tipos de energia. E é um assunto que vai tocar em outro problema. Um tema que eu não coloquei aí, mas que de repente poderia aparecer, é a questão da crise hídrica. E aí ele está consequentemente ligado a esse uso sustentável, esse uso consciente, ao uso de energias renováveis. E aí você tem que ser capaz de fazer esse link entre esses assuntos. E o último aqui que eu coloquei foi os efeitos da falta de consciência ambiental no Brasil. O que essa falta de consciência ambiental gerou? Quais os problemas? E aí é muito fácil de se falar, né? E aí você pode falar da falta de consciência ambiental da sociedade, do cidadão em si, e você pode falar da falta de consciência ambiental do governo, ou você pode puxar para o lado, não seria empresarial, mas para o lado comercial, dos grandes produtores, dos grandes cultivadores de terra e de vegetação, dessas outras coisas, de soja, de grão e de gado e de outras coisas que também vai influenciar nessa questão da preservação ambiental. Às vezes eles não dão tanta importância para cidades interioranas em comparação com metrópoles e países, mas redação passada eu usei. Elivanilson, desde que você apresente esse exemplo, vamos dizer que mesmo que seja de uma cidade do interior, mas de uma forma que seja bem contextualizada, bem pertinente ao tema, não tem problema. É claro que a gente sempre dá a ideia de colocar fatos e notícias de reconhecimento nacional. Mas tu não vai perder a validade do teu argumento, por exemplo, se você falar da enchente em Paragominas, porque o teu corretor não conhece Paragominas. Não se preocupe. Se você argumentar, apresentar isso como apresentar de uma forma bem feita, ok, tá? Os donos de gado, isso. Poderia cair desmatamento? Helena, eu coloquei até a questão do desmatamento e das queimadas aqui. Só que qual é a questão? Eu acredito que seja um tema muito polêmico. Por quê? Quando nós falamos de desmatamento, nós vamos enfiar o dedo lá na ferida da questão da negligência governamental. As queimadas também, a mesma coisa. A Bárbara, os corretores pesquisam informações durante a correção? Se ele tiver dúvida que aquela informação seja verdadeira, sim. E se ele tiver tempo também. Eu vou dizer para vocês, olha, não coloquem, porque todos eles pesquisam. Não tenho como dizer isso. Eu tenho como dizer qual é a orientação. Se um dado, se desconfiar de um dado ou que da veracidade dele, você pode pesquisar, tá? Saneamento básico também é um tema provável.
Também pode ser, mas a mesma coisa, é um tema que toca fundo lá na responsabilidade governamental, tá? Fonte, vozes da minha cabeça. Ler a redação, procurar erros e ainda pesquisar os dados em 3 minutos, então, né? Erro 3 minutos é a estimativa, tá bom? Não quer dizer que todos corrijam em 3 minutos. Por que tem esse tempo estimado? Porque a ideia é que cada corretor corrija 100 redações por dia. Então, se tu for calcular isso pelo tempo de trabalho, vai dar em média 3 minutos, tá? Mas não quer dizer que necessariamente a pessoa corrija só dentro daquele prazo ali. Ele pode passar o dia corrigindo redação e ter mais tempo, tá? É possível inventar uma mentira crível? Talvez, né? Quem sou eu para dizer que não? Mas cuidado, ela pode não dar certo. Aí eu coloquei aqui para vocês o que vocês já estavam falando. Isso, o Barbosa está colocando. A gente tem que fazer cada questão em 3 minutos, é a mesma média, né, Barbosa? E para ler textos, analisar gráfico e tudo mais. Então eu tenho aqui queimadas, e esse ano de 2020, a gente sabe que foi um assunto que esteve na mídia, né, em alta, que é a questão das queimadas, no Pantanal principalmente, aí vai entrar a questão da vegetação perdida, dos animais e tudo mais. Aqui o desmatamento na Amazônia, que é um problema antigo, as queimadas no Pantanal também é um problema antigo, porém em 2020 qual é a diferença? O aumento significativo dessas problemáticas, tá? Então assim, por exemplo, no Pantanal, o número de queimadas desse ano foi o maior da história. A Amazônia é a mesma coisa, o índice de desmatamento cresceu muito, então por isso tem esse destaque. Outra coisa, essas duas imagens de baixo, essa daqui é de Mariana, onde tem assim, dá para você ver restos de casa da cidade, e aqui do ladinho é de Brumadinho. Poderia cair. Eu acredito, assim, não sei por que não caiu ainda, mas foram dois problemas, duas situações de grande relevância nacional e que a prova não abordou, né? Então, tem essa questão aí. Outro problema que eu não coloquei ali para vocês, mas para vocês visualizarem o quanto essa temática ambiental ela é ampla. E aí você precisa saber um pouquinho de cada coisa. Quais são os grandes problemas ambientais que o Brasil enfrenta? Desmatamento, queimada, a questão da água, da escassez, da crise hídrica, a questão do lixo é um grande problema no Brasil, a reciclagem, a reutilização, a destinação correta do lixo e tudo mais. A questão das energias renováveis, que é um assunto, vamos dizer, mais atual. O Brasil tem começado a investir, a ter um olhar maior para isso, ok, Daniel? Não vamos fazer perguntas que não contribuam agora para este momento, para não tirar ninguém do foco, tá bom? Esses dados bem amplos, tipo, esse ano o índice D foi o maior, o Brasil é o país que mais, também precisam de fonte? É bom, tudo tem que ter uma fonte. Por exemplo, quando vai colocar esse ano, alguém fez essa afirmativa. Geralmente é o IBGE, no caso do meio ambiente é o INPE, né, que é o instituto que faz as pesquisas ambientais. Então é bom você colocar a fonte sim. Nada sem fonte é confiável, você tem que fazer essa referenciação dentro do seu texto. Repertório, é o que eu disse para vocês, ó. Coloquei alguns repertórios aqui. Então, até 2020 foi registrado o maior índice de desmatamento, tá? Na Amazônia. Então, aqui, ó, dados do Instituto de Pesquisa Espacial, que é o INPE, que faz toda essa mensuração do desmatamento e tudo mais. Os incêndios no Pantanal, foi o maior índice nos últimos 18 anos. Quem disse isso daqui também foi o INPE, tá? Outros dados, é a questão do Dia do Meio Ambiente, você pode utilizar. A Wikipédia não é uma fonte confiável, tá, Gabriel? Essa questão, se o tema puxar para o lado da conscientização, da preservação, uma pesquisa feita no dia, assim, na semana alusiva, né, o Dia do Meio Ambiente, é o dia 5 de junho, mas uma pesquisa feita nesse período aqui, pelo IBGE, essa pesquisa, tá?
De acordo com ela, 85% dos brasileiros acreditam que as questões ambientais e essa preocupação é algo importante para que se... Opa, voltou? Melhorou o áudio? Não? Não. Aí. E agora? Melhorou? Eu tô indo pelo Wesley. Não? Não. E aí, gente? Vão me dizendo aí, eu vou falar. Melhorou? Beleza, valeu. Tudo bem. Então, eu estava falando do Dia do Meio Ambiente, da pesquisa feita, né, da pesquisa realizada pelo IBGE, que para 85% dos brasileiros essa questão ambiental ela é importante, tá bom? Outra coisa que eu posso trazer, uma consequência ou um fator, fiscalização ambiental. É interessante, gente, que nós temos recurso, dinheiro, que é a verba, o money para fazer a fiscalização. Só que vocês acreditam que nesse ano de 2020 não, apenas 12% do recurso destinado para a fiscalização foi utilizado? Por quê? Será que nós temos grandes interessados em que essa fiscalização não aconteça? Né? Tem aquele lado do pensamento crítico. Eric, não foi desvio. A verba está lá, a verba está disponível. Não foi aplicada. Ou seja, as fiscalizações não foram feitas, não utilizou a quantidade de dinheiro disponível para poder fiscalizar. Então, esse é um ponto sensível. Será que o órgão que fiscaliza não quer fiscalizar o desmatamento, a queimada, os crimes ambientais? Pode usar o novo dicionário no Enem? Como assim, Daniel? Seja mais claro, por favor. Enquanto o Daniel esclarece, aí eu vou falar mais alguma coisa aqui. Posso trazer também sempre esse argumento da ideia da sustentabilidade, de buscar um mundo sustentável, um uso mais sustentável, como eu falei para vocês, das energias renováveis. E posso, ó, já pensando lá na proposta de intervenção, de repente, as palavras lá para não, nada disso, Daniel, nada disso, não pode, tá? A gente segue a norma padrão, o que é oficial. Isso ainda não foi oficializado, não foi reconhecido, tá? Então, no. Lá na tua proposta de intervenção, tu já poderia pensar em assuntos ou sugestões como essas, ó, a ideia da sustentabilidade, de uma fiscalização mais efetiva, mais eficiente, despropor o uso de energia renovável, de reciclagem, de reutilização e assim por diante, tá bom? Legislação. Aí quem é da turma de meio ambiente vai dominar bem melhor do que eu. Tem muita legislação, gente, tem muita lei sobre crime ambiental, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e várias outras. Eu coloquei aqui 3, mas existem muitas outras leis. Então, legislação a gente tem. Então, sugestão. Lá na tua proposta, não sugira criar uma lei, tá? Já existe. Sugira, de repente, a efetivação dessas leis, a aplicação correta, tá? Ou essa ideia de sair da teoria e ir para a prática, para a efetivação, tá bom? A Grazi está colocando aí, ó, artigo 225 da Constituição Federal, beleza? Vamos falar de alguns repertórios. Eu coloquei pouca coisa aqui para vocês, eu coloquei o filme do Wall-E aqui, né? Bem bonitinho, que tem essa ideia de que ele fica sozinho na Terra e ele tem a missão, né, de tentar recuperar. Como assim, Iracema, professora? Sobre meio ambiente, quando faz a ideia, gente, lá, lembra que quem leu, quem conhece um pouquinho da obra, o José de Alencar, ele descreve toda aquela fauna, aquela flora, a riqueza, e aí você pode fazer aquela alusão do que acontecia na literatura e do que a gente está vivendo hoje, qual é a atual realidade, se esse cenário ainda
está em risco, pode permanecer, e você faria essa alusão entre a obra literária e a forma como José de Alencar apresenta, como ele exalta a natureza brasileira, tá? Olha, a Helena tá colocando um filme aí, uma sugestão, e eu coloquei também a Canção do Exílio, que é um poema que faz a valorização da nossa natureza, do nosso meio ambiente, da nossa riqueza de biodiversidade também. E aí você pode fazer de forma muito legal essa alusão e trazer para o teu tema de preservação e tudo mais. Uma série brasileira que eu gosto bastante, que trata essa temática, tá? Aqui, ó, é a Aruanas. Ela é perfeita, gente, para falar dessa questão de lutar pela preservação, sobre a questão dos grandes interesses, né? E aí é bem interessante de usar. O Daniel colocou aqui o rio. Daniel, eu também pensei no rio. Eu acredito que o rio a gente pode usar bem. Poderia usar de outra forma, dependendo de como você faça isso. Mas ele seria bem pertinente para a ideia da questão lá do contrabando de animais. O Rio 2, alguém ligou o microfone. Ah, tá. O Rio 2 eu não assisti, Bárbara, então eu não sei dizer para vocês do que se trata. Se eu assisti, eu não, na verdade eu acho que eu assisti, mas eu não estou lembrando dele. Isso, Tainá, você pode trazer essa questão da natureza, preservação. É muito bom Tainá para preservação. O Rambo eu não me lembro da história, então não sei te dizer, mas depende sempre da forma que você vai apresentar isso dentro da sua obra, tá bom? É o tráfico de animais, isso aí, Luiz. Temática ambiental, ok? É bem ampla, né? Nós podemos. Isso, Daniel. Esse daí, sim, o menino que inventou o vento. Ok. Ela é bem ampla. Vocês possuem um repertório sociocultural bem bacana. Professora, eu pensei que alguém fosse me perguntar, mas já que ninguém perguntou, eu vou falar. Dependendo desta temática, eu poderia de repente colocar o exemplo de Paragominas, de município verde, dessa ideia aí que saiu do município que mais desmatava no Brasil, né, que mais explorava para um município verde? Pode, isso é um fato de reconhecimento nacional, tá? Você poderia usar essa ideia para preservação, para mudança, para comprovar como essa mudança pode acontecer, tá bom? Outro eixo, né? Isso, pronto, poluição de rio, das águas, pode sim, Luiz. Outro possível tema, eu coloquei aqui um eixo que é um eixo bem grande. Na verdade, não é um eixo bem grande, é um tema que envolve vários eixos. É verdade. O eixo científico, tecnológico e social, porque alguns dos temas aqui permeiam ou perpassam por todos esses três, tá? Não, depende, Helena, como você faria isso. Você pode citar, por exemplo, como essa consciência, como essa transformação pode ser mudada e, semelhantemente ao que aconteceu no município de Paragominas, no interior do Pará, que recentemente saiu da lista de municípios que mais matavam para o selo de município verde. Aí você faria só uma coisa assim, não precisa contar toda a história, não, era só fazer a referência, tá? E aí seria um repertório sociocultural. Não encontrei repertório. Outro, meu celular pesquisando. Outro eixo, e agora como possíveis temas, aí eu coloquei para vocês. O perigo iminente da invasão de privacidade por meio dos aplicativos de celular. Esse aqui tá bem delimitado, né, gente? Bem delimitado mesmo. Essa influência da mídia no mercado consumidor, sinceramente, eu acho difícil, mas pode acontecer, né? Outra questão, professora, em 2018 caiu um tema tecnológico, um tema ligado à questão de dados e tudo mais. A senhora acha que viria tão próximo assim um tema? Depende de como isso vai ser abordado. E é uma temática muito pertinente. Então, assim, dependendo da forma como a prova possa apresentar, eu acredito sim. A gente tem que pensar que 2018 apresentou a questão de manipulação de dados.
não é isso? E agora eu posso vir para esse eixo tecnológico, social e científico, mas com um outro olhar. Então, a questão da invasão de privacidade pelos aplicativos de celular pode ser caminhos para alcançar a inclusão digital no Brasil. Esse daqui tem mais cara de Enem, na minha opinião. A questão da inclusão digital no Brasil a questão da inclusão digital no Brasil é uma problemática bem atual que, aí eu não sei, Gabriel, por quê, mas aí quando sair você entra de novo. Que com a questão da pandemia, ela se tornou mais evidente, esse problema da inclusão digital. E aí, o que é estar digitalmente incluído? O que significa essa inclusão digital? Como se pode alcançar a inclusão digital em um país de uma desigualdade social tão grande? E aí você precisa pensar em o que poderia ser feito. Acredito que a inclusão é um tema forte. Foram até aprovadas umas leis no ano passado. Então, já é um sinal. Desafios no combate aos crimes cibernéticos no Brasil. Esse tema que eu passei para os meus alunos esse ano. Acredito também, porque é bastante pertinente. Esse ano que passou, nós tivemos várias situações de invasão de celular de autoridades, de pessoas ilustres. Tivemos a situação dos crimes que ficam impunes nas redes. E a gente sabe que o crime cibernético ele é bem amplo, né? Tem muitas postagens na conta do MEC sobre isso. Pois é, ele é bem amplo, então entra aqui cyberbullying, entra muita coisa dentro dessa ideia dos crimes cibernéticos, ok? Quem é meu aluno atual, a gente já discutiu esse tema, falamos bastante coisa que é possível de colocar, bastante repertório sociocultural, falando da legislação, de algumas coisas que eu vou citar para vocês. Helena, interessantíssimo. A gente pode colocar de novo aqui a ideia dos 13 porquês, tá? Tanto para a questão da invasão de privacidade, como do crime cibernético, porque vai entrar a questão do que foi divulgado, que foi violada a privacidade, exatamente. Aí você pode usar também. Eu coloquei aqui o cyberbullying, que também é um problema dentro da questão dos crimes cibernéticos. Caminhos para alcançar a segurança e a privacidade na era tecnológica. Esse é um tema muito bom, que está totalmente ligado a esse tema de cima. Porque a gente sabe que o Brasil ele é muito deficiente em segurança digital. Bastante mesmo, tanto em legislação, quanto em investigação, quanto em material humano para poder trabalhar nessa área. Ctrl Z, eu coloquei, File, vai aparecer lá na frente nas nossas referências. Com Amor, Simon também se encaixa. Esse eu não conheço, Fabi. E a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é algo que não é de agora. Desde 2017, né, que tem essa ideia. Eu estava dando uma pesquisada, ele aparece como, eu acho que é Me Too, o termo em inglês. Não tenho certeza, mas vocês podem pesquisar um pouquinho. E ela, inicialmente, o que era a cultura do cancelamento? Era para expor grandes celebridades, pessoas de reconhecimento na mídia, que de repente, quando começou é por causa de crime de abuso sexual. Então, por exemplo, diretores de cinema, atores que cometeram esses crimes, que foi descoberto. Então, aplicou-se essa cultura do cancelamento. E depois isso tomou uma grande proporção nas redes, que tornou-se normal cancelar qualquer pessoa que você, ou qualquer pessoa que tenha uma atitude que seja desaprovada pela maioria. E aí tem as atitudes ruins, mas tem gente sendo cancelado por vários motivos que de repente não seria justamente um crime ou algo ilegal, mas ser cancelado por um gosto, por um jeito de vestir, por uma tendência, por alguma coisa. E aí essa cultura do cancelamento tomou uma proporção muito grande e muito perigosa, porque aí vem a ideia do linchamento, a questão da saúde mental, o que isso pode gerar aqui de problemas na questão da saúde, de saúde mental. Samira sofre com cancelamento, não sei. O coitado que foi cancelado por fazer, e eu acho que eu vou entender que fazer alguma coisa errada.
Qualquer coisa pode ser usada como citação. Pode, Pablo. Citação, pode ser filmes, jogos e séries, pode sim. É o seu repertório sociocultural, não tem problema algum você utilizar, ok? Então vamos avançar aqui. Sobre esse assunto no geral, a questão dos crimes, no Brasil, 366 crimes por dia, crimes digitais, crimes cibernéticos. Que tipo de crime, prof? Pornografia, incitação à violência, misoginia, ataque a celulares de pessoas públicas, golpes. E aí vocês sabem que golpes, né? A gente passa o dia todinho sofrendo golpes. Fake news também, Luiz. Alguém pediu para entrar, mas sumiu. Deixa eu voltar. Que isso sim também. Aí o próprio cyberbullying. Aí quais são os problemas, quais são os desafios? O Brasil é deficitário em segurança digital, nossa segurança digital é fraquíssima. Nós não temos muitas delegacias digitais, na verdade, nós temos pouquíssimas. Isso, Pablo, nós temos pouquíssimas delegacias digitais. Profissionais especializados nesse tipo de crime também são poucos. E a legislação ela é muito falha. Para vocês terem uma noção, foi criada uma lei a partir daquele caso da Carolina Dickmann em 2012. E assim, ela ainda tem muitas brechas, é muito difícil ainda de se punir efetivamente, você tem que provar, e a gente sabe que quando se trata da esfera virtual, da esfera digital, é muito difícil provar algumas coisas, né? E aí a gente tem outra questão aqui, que é o Marco Civil da Internet, que também entra como uma legislação. E aí o Brasil está dentre a lista de países que quase não tem legislação para punir esse tipo de crime. Por isso que é tão difícil combatê-lo. Por isso que as pessoas que cometem esses crimes têm essa sensação de que estão na terra sem lei. Que a internet é uma área livre onde eu posso fazer o que eu quiser porque eu não vou ser punido. E aqui eu coloquei um gráfico para vocês de alguns tipos de crimes que são cometidos no Brasil. Tá? E depois vocês podem olhar no slide direitinho. O que eu posso propor? O que eu posso usar para justificar? Eu posso pensar em falar em educação digital. Por que isso acontece? Porque o índice é tão alto no Brasil. A nossa população não tem uma educação digital. Como assim, professora? Uma educação voltada para aprender a usar as redes sociais, para aprender a usar os aparelhos tecnológicos de forma coerente, de forma precavida, tomando todo o cuidado que é necessário. Muita gente se expõe demais na internet, coloca os seus dados, informações pessoais, dados sigilosos como informações de documento, de conta bancária, de forma não segura ou em lugares que não são seguros. E por isso que é tão fácil sofrer um crime digital no Brasil. Porque muitas pessoas não têm a condição de utilizar de forma adequada, não conhece os meios adequados de utilizar. Outra coisa que eu coloquei até um asterisco para vocês saberem como pode entrar aqui, para não achar, não, a professora viajou aqui, ó. Aquela questão que nós falamos ontem, do padrão de perfeição, da vida perfeita, da felicidade constante que as redes sociais impõem, a questão dos estereótipos, esse é um ponto que a gente pode associar ao nosso tema de ontem de saúde mental, que vai influenciar essa questão das redes sociais, dessa vida fake, dessa vida perfeita que muitas pessoas apresentam, ela vai influenciar na questão da saúde mental. Aí vai também poder ser brecha para golpes, vai ser brecha para várias questões dentro dessa área aí digital, dos crimes digitais. Deixa eu ler aqui para não perder. Prof, a tese negligência governamental, ela se encaixa em quase todos os temas? Sim, Gabriel, em quase todos os temas. Se você souber justificar aonde está sendo negligenciado, em que exatamente está sendo negligenciado. De repente, aqui nesse eixo temático, você poderia dizer que a negligência governamental está na pouca quantidade de lei ou na lei que tem muita brecha, que tem muita possibilidade para esse tipo de crime. Você pode dizer que a negligência está na falta de fiscalização, na falta de delegacias, na falta de material humano para investigar.
E na questão da exposição também, da segurança geral de dados do Brasil, né? Na nossa segurança digital, que é falha. Eu estudei sobre o tema banalização das cirurgias plásticas nas redes sociais. É um tema que leva a outro, mas aí tu poderia pensar, Helena, deixa eu ver como tu poderia associar esse tema. De repente, se tu trouxer para aquela questão que existem muitos perfis oferecendo serviços que não existem, por exemplo, um cara que tem um perfil lá bombando na internet que ele é o médico, por exemplo, o Dr. Bumbum, que depois se descobre que o cara nem médico era. Isso aí faz parte de um crime digital também, que ele usou a internet para poder cometer um crime, perfil fake, exatamente. Aí de repente a gente pode pensar em trazer, mas com muito cuidado para não desviar ou fugir do tema, tá? É acessibilidade, entraria aqui naquele tópico ali de inclusão digital. Como é que é a acessibilidade da maioria dos brasileiros? Talvez vocês pensem assim: todo mundo tem um celular, todo mundo hoje tem acesso à internet. Esse todo mundo que nós pensamos, na verdade, não é a realidade, gente. Vocês podem pensar agora, por esse momento de pandemia, a quantidade de alunos que não estão tendo acesso a aulas e tudo mais porque não possuem acesso à internet. Então, esse todo mundo na nossa cabeça, na verdade, é um número que não é tão grande assim. E outra coisa, eu estava pesquisando sobre esse tema, o brasileiro usa a internet mais para entretenimento, rede social e jogos. Pesquisa e outras coisas está lá no finalzinho do ranking na lista de coisas que são feitas na internet pelo brasileiro, tá? Cerca de 41% da população não tem acesso à internet de qualidade. Pronto, Daniel trouxe um dado aqui pra gente. Se você for pensar, 41% é muita coisa. É uma quantidade de pessoas enorme, tá? Vazamento de dados. Vazamento de dados. A gente sabe que as grandes empresas, Facebook e outras, mas tiveram vários problemas com vazamentos de dados, né? De repente invadiram o nosso sistema e nós perdemos o dado de não sei quantos milhões de contas. Será que realmente foi um vazamento? Será que não foi vendido? Para poder, justamente para aquela questão da manipulação dos dados, para poder te influenciar a consumir alguma coisa. Então tem essa questão também do vazamento de dados que na maioria das vezes não é um vazamento em si. Como vocês já falaram ali em cima, eu coloquei alguns filmes e séries, bem poucos. A série Ctrl Z, O Dilema das Redes, que é um filme bem interessante. E aqui esse eu não conheço, mas eu achei como repertório, eu achei interessante trazer. Esse, eu acho que é Mister Robot que fala. Ele é um rapaz que trabalha, deixa eu aceitar alguém aqui, que trabalha numa empresa e ele se envolve num grupo, ele começa a fazer parte de um grupo de hacks para poder destruir. E aí pelo que eu li pelas críticas, é um filme que apresenta muito bem essa realidade do mundo da invasão, do ambiente online, do ambiente virtual, da exposição de dados, tá? O cara acessa um site danoso e cai em uma cilada, é isso? Olha, o Luiz tá apresentando um jogo também, trazendo um repertório. Isso também dá para citar Casa de Papel também, Juan. Tudo depende da forma como você vai relacionar ao tema, tá, gente? Eu posso dizer que vocês conseguem fazer muitas referências, muitas analogias que talvez vocês não vão nem pensar. Olha uma analogia que eu vou fazer para vocês aqui. Que eu pensei em algo que eu pensei agora. De repente eu posso pensar, tem a série que está bombando no momento, que é a Bridgerton, né? Acho que vocês, talvez alguém aqui assistiu. E ela é muito parecida com uma outra série que se chama Gossip Girl. Lá na Gossip Girl eu posso também pensar nessa ideia do crime cibernético, onde tem alguém que vaza as informações. Mas como eu poderia associar Bridgerton? Porque lá é uma série de época, saía no jornal. Eu posso trazer como isso modificou. Que naquela época, nesse contexto da série, essa informação, essa disseminação de informações sobre a vida de outras pessoas, que pode provocar o cancelamento, o constrangimento e outras coisas, hoje, na atualidade ou na nossa realidade, acontece pelo meio
virtual. E aí eu teria feito aqui uma analogia. Então, tudo depende de como você vai fazer essa relação, tá bom? Vou falar sobre uma garota do blog no IFPA Campus Paragominas no ano de 2018. É um exemplo muito específico que não vai ter um peso, tá, Luiz? Então não aconselho. Por conta da Lady que jogava as fofocas. Isso. Então, deu para perceber como é possível usar? Depende só de eu conseguir associar o tema. Então, gente, para hoje o que nós tínhamos eram esses 2 ou 3 eixos temáticos, a questão ambiental e esse outro eixo que trabalhou com eixo científico, tecnológico e social, porque muitos desses problemas aqui entram na esfera social. E aí eu quero saber se vocês querem apresentar mais algum repertório, perguntar mais alguma coisa sobre eles. Se não, eu vou para a parte dos avisos para a gente finalizar. Não sei se posso estar enganada, no filme Enola Holmes também, a disseminação das informações no jornal. Pode fazer igual eu te falei, ou eu falei para vocês essa comparação. Amanhã, professora, tem aula? Sim. Amanhã nós temos aula de literatura. Eu amo literatura, né? Nós vamos falar, não vou dar aula dos períodos literários para vocês, mas eu vou trazer os períodos literários que mais caem, os autores que mais caem, a forma como isso acontece, tá bom? Então amanhã nós teremos uma aula de literatura, dos principais assuntos. Semana que vem eu vou trazer aquele eixo temático que eu falei para vocês, que eu acho que é o que vai cair no Enem, tá bom? Para quem ainda não segue, para quem ainda não curtiu, para quem ainda não compartilhou, ajuda aí, estão as minhas redes sociais, tá? Acompanha, divulga, compartilha. E eu vou ficar mais uns 5 minutinhos para responder alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram, tá bom? Fiquem à vontade. Quem precisar sair, dá tempo de assistir a live dos Gêmeos. Começa 8h10, eles são ótimos, então vai lá conferir também. Deixa eu só parar a gravação.